volta com o programa Atitude Empreender. Adnan, no último bloco a gente estava falando um pouco sobre os clientes, né? Que são a maior joia da Cervantes hoje. Você lembra qual foi o primeiro cliente? Olha, antes de eu abrir oficialmente a agência, eu posso dizer que o primeiro cliente foi o Rodeio de Palmeiral, que por sua vez era do meu pai. Depois que eu abri a agência, o primeiro cliente oficial mesmo foi a Cristais São Marcos, que é um cliente que vira e mexe, a gente faz alguma coisa para eles e a gente ainda mantém uma ligação com eles em alguns trabalhos que eles fazem. Essa particularidade, você falou do Rodeio de Palmeiral, conta pra gente como que foi isso. Olha, foi quando eu comecei a pensar em voltar para Poços, porque comecei a pensar porque meu pai queria que eu voltasse, queria que eu realmente cuidasse do rodeio. E aí eu, não quero, gosto de São Paulo, quero ficar em São Paulo, e foi. Só que eu estava numa área muito específica que era pesquisa. E a minha grande experiência era o seguinte, eu ia a um cliente testar medicamento, por exemplo. Fazia o projeto de pesquisa, desenvolvia, pesquisava, e aí eu via tudo da comunicação desse cara. Centro Empresarial de São Paulo. A gente foi lá, fez pesquisa, tinha toda a estratégia de comunicação baseado na pesquisa, mas aí nós não éramos agência. E aquilo começou a mexer comigo. Fomentar você. E aí quando meu pai falou, olha, eu quero, aí eu falei, então eu acho que eu tenho aí uma coisa que eu quero fazer. E aí foi quando eu vim e comecei a fazer. Então, um pouquinho da história do Rodeio de Palmeiral tem a ver com essa minha história pessoal. E você deu uma inovada, né? A gente estava falando aqui nos bastidores que teve uma evolução na forma de eu brinquei, né? Do jeito que eu queria brincar. Porque aí meu pai me dava carta branca, é assim que tem que fazer? É assim que tem que fazer. Fora a comunicação, uma vez eu consegui trazer um helicóptero. Tinha ponte aérea Poços Palmeiral. Então, era realmente uma coisa que não... Inusitada. E foi uma experiência muito boa e os resultados foram maravilhosos. Eu acho que assim, a limitação que levou meu pai a parar com o rodeio é exatamente porque tinha uma limitação do tamanho da estrutura que se tinha lá para receber. Os shows passaram a ficar proibitivos, ou você faz um mega show com uma estrutura que hoje Poços de Caldas, de certa forma, tem, né, do tamanho, ou a gente não conseguiria colocar tantas pessoas lá dentro de Palmeiral. Assim, vários rodeios que a gente fez lá, a gente lotou a cidade. Assim, a ponto de nem ir para frente, o trânsito, nem voltar. Então, travou a cidade. Travamos a cidade. Então, começou daí. Foi uma experiência bacana. Adnan, conta pra gente alguns cases, né, que são vários, importantes da agência Cervantes. Olha, tem uma quantidade boa aí. Um primeiro que me vem à mente é de um cliente que ele tinha uma linha de produtos lá, que era Patinho Feio, e que ele queria desenvolver essa linha de produtos. A gente desenvolveu um projeto que a gente pegava todas as cadeias, né, dentro da empresa dele, o gerente de vendas, o vendedor, o dono da loja para quem ele distribui o produto, o balconista, e a gente desenvolveu um projeto amplo de comunicação para ele. E lá no finalzinho a conta foi mais que 50% acima da meta do que ele tinha estabelecido como objetivo. Então esse é um caso muito bacana. Aconteceu isso também, dado muito semelhante, numa faculdade que a gente atendeu. A gente conseguiu, com a campanha, aumentar em 50% o volume de estudantes, matriculados não, inscritos no vestibular, e aí isso repercutiu em 25% no final, no aumento de matrículas. Então foi um número bastante grande. Um cliente que a gente também, que eu posso falar aqui, o DME, que a gente ainda atende por licitação, a gente tinha uma pesquisa que eles são aferidos nacionalmente e que a gente precisava mudar a percepção do público em relação a algumas entregas que eles faziam. Então uma coisa é falar, olha, essa taça é preta, mas você não enxerga ela como preta.
né? Por A mais B, ela é preta. Então, a gente fez uma campanha exatamente para mudar algumas percepções que, sabidamente, estavam corretas, mas que não eram percebidas pelo público. E de 60 e poucos por cento, a gente foi para uma avaliação de mais de 80%. Olha, que interessante. Outro cliente, a Copostos, durante o aniversário de 20 anos, também a gente fez um projeto mapeando efetivamente vários setores dentro da cooperativa para efetivamente no final a gente ter mensuração de resultados. Isso também a gente teve aumentos de índices de cooperados que eles queriam aumentar, utilização da academia, que era uma preocupação deles junto aos cooperados, e outros índices também, então, que a gente teve lá. Um engraçado que me vem à mente é o Paulo Pioli, ele tem aquele personagem, né, Eta Fuminho Bom. Eta Fuminho Bom. E a gente fez uma campanha para um cliente que era, a gente mudou aquilo para Eta Vinho Bom. E isso virou bordão. A gente brincava com o vinho como se fosse um Viagra, né, que era um vinho muito popular e a gente queria queria criar um bordão, porque ele está muito relacionado a boteco. Então era o Eta Vinho Bom, isso virou... Repercutiu. E era bacana porque a gente fez vários filmes, tinha umas histórias muito engraçadas, usamos humor, então é um caso muito bacana que a gente teve aí para um cliente também. E a gente consegue perceber nesse relato, né, a diversidade de clientes, de áreas. Essa é a brincadeira, atuam, né? Você precisa, a agência precisa olhar, às vezes, um cliente, né, de um cliente, um público-alvo de um cliente com as especificidades dele, com a linguagem desse público, né? Entender essa ponte para interpretar e efetivamente criar alguma campanha que tenha a cara do cliente. Específica para ele, individual. Essa campanha mesmo do Eta Vinho Bom, eu estava do lado de uma pessoa, né, e eu fiz comentário, ela falou assim, mas foram vocês? Porque era muito popular e tinha que ser popular, não dava para eu né, trazer uma coisa muito sofisticada, não era essa a pegada. O objetivo não era esse. E exatamente isso, mas é um exercício de linguagem que a agência tem que ter e entender. Tem que ter essa percepção, que público, né, é esse. Entender o que o cliente necessita, né? O que vai dar certo para ele. Exatamente. Adina, a Cervantes faz parte da Rede Ligue. Explica para a gente um pouquinho como que funciona essa rede, o que é essa rede. A Ligue é uma rede de agências, principalmente relacionadas a agências do interior, que hoje pode ser considerada uma das maiores redes do Brasil. Ela não é uma rede internacional, que no mercado publicitário isso tem acontecido, redes que na realidade são grupos financeiros que vêm e compram as agências, não é isso que aconteceu. Exatamente aconteceu que o João Fernando Camargo, um dos publicitários premiados do Brasil, entendeu o movimento e a necessidade do mercado em atender melhor o mercado. Ou seja, de nada adianta um cliente de São Paulo desejar ir para o interior e chegar no interior e não entender o que está acontecendo. Então essa rede tem muito esse propósito. Ao mesmo tempo, eu posso ir para São Paulo. E aí eu tenho lá em São Paulo outras agências que fazem conexão para Cervantes. Então ela faz uma conexão entre interior, capital, capital, interior e também Brasil exterior. Isso fez com que a Cervantes não ficasse mais regional. Ela se tornou Brasil e também exterior. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.